técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, fala da vitória contra o Vasco. Deu Cruzeiro 1-0 pra cima do Vascão da Gama. O Vasco é uma equipa que joga muito pela beirada, normalmente envolve sempre 3 jogadores no corredor, passeio e cruzamento. Tem talvez o ponta de lança mais forte no jogo aéreo do Campeonato Brasileiro, nos duelos aéreos, e nós tentamos controlar esse jogo exterior. Tentamos procurar algum espaço entre linhas, que às vezes a linha defensiva a 4 não permite que os nossos extremos sejam muito pressionados, e eu falei com os meus extremos a possibilidade de virmos entre linhas buscar, e pronto, e de resto a nossa capacidade de ganhar duelos, e hoje em dia a nossa equipa jogou o que jogou, mas em termos de duelos consegui igualar, porque nós temos algumas dificuldades em termos físicos, temos uma equipa com uma estatura baixa, temos uma equipa que em termos defensivos das bolas paradas temos dificuldades. Foi por isso que as minhas substituições no fui para tudo equilibrar a equipa em termos de altura. Quer o Bolazzi, quer o Genderson, quer o Edu, e acabamos por concretizar o objetivo, que era guardar o resultado nessa altura. E foi essa análise que eu fiz do Vasco, e a minha equipa de trabalho também o fez. Meio-dia com mais 16 minutos, você ligado na Itatiaia. Leonardo Jardim, é o Mister, tá com tudo, técnico do Cruzeiro. Gente, um assunto, antes da bola rolar, repercutiu muito, né, nas redes sociais, nas transmissões da TV, aqui na Itatiaia também. Um gesto do Pedro Lourenço. O Pedrinho tava lá acompanhando o Cruzeiro em Uberlândia, e aí ele tava circulando pelo estádio e um torcedor perguntou a ele: e o Dudu? O Pedro Lourenço fez aquele gesto. Aqui em Minas a gente diz: tá cascando fora, casca fora. Olha aí, vamos colocar pra você do YouTube, você do rádio, eu descrevo já o que fez o Pedro Lourenço quando perguntado por um torcedor lá no Parque do Sabiá, antes do jogo, sobre a situação do Dudu. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Não, ixi! Pedrinho! Ainda rolou, te ama, Pedrinho. O Pedro Lourenço, gente, pra você do rádio, ele tava ali cumprimentando a torcida lá, mandando beijinho, acenando pra galera, e quando esse torcedor perguntou pra ele sobre o Dudu, o Pedrinho é muito sincero, né? O Pedro é muito honesto. Ele fez aquele gesto, ó, tá vazando. E o técnico Leonardo Jardim também na coletiva falou sobre a situação do Dudu. Sem entrar em polêmica, ele confirmou aquilo que a gente já antecipava, já imaginava aqui na Itatiaia. Não foi a entrevista do Dudu, não foi o descontentamento na entrevista do Dudu que resultou nesse afastamento. Ele obviamente não entrou em detalhes, mas como a gente já imaginava, tem mais caroço aí embaixo desse angu. Dudu afastado. Ô, Ale Oliveira, tem clima pro Dudu voltar ao time do Cruzeiro? Você acha que se o Dudu, né, se arrepender ali, pedir desculpas frente do elenco, professor, dá mais uma chance, Dudu pode voltar, ou nesse momento é melhor para o Cruzeiro e Dudu que ele busque novos ares, Ale? Vai ter que ter uma habilidade que nem a direção, nem o Dudu, nem a comissão técnica mostraram até agora. Do que a gente sabe, né? Tem coisa que a gente não sabe ainda. A gente até ouviu falar, mas não vai ser leviano aqui de bancar, né? Mas do que a gente viu, que ficou público, eu achei que o comportamento do dono do Cruzeiro foi mais agressivo do que o do Dudu. A entrevista do Dudu, que foi o que saiu pra gente, a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores, né? A entrevista do Dudu, pra mim, foi ali no ponto, talvez desnecessária pelo momento que o Dudu tá vivendo, né? Porque nos 2 últimos jogos dele, ele não foi bem, contra o Bragantino e contra o Palestino. Acho que ele tem um ponto aí, ele vinha jogando bem quando ele foi sacado do time, mas nas partidas em que ele teve a oportunidade, depois que foi pro banco, ele foi mal, e aí ele acabou desabafando no momento que não era favorável. Derrota, ele com uma atuação ruim e tal, mas não achei desrespeitoso. Eu achei a atitude do Pedrinho mais agressiva, né? Respondendo ao torcedor e tal, achei mais... Mas não parece, quer dizer, pode, não sei, ele é o dono, mas não é aquele negócio de boteco, sabe? E é óbvio, né? Hoje tudo é filmado, tá todo mundo ali com a câmera.
Eu acho que o Pedro, ele, não sei se ele ainda não entendeu isso, né? Pode ser. Do que causa, né? Da responsabilidade que ele tem. Pra lançar ali, meu amigo. E até desvaloriza o produto dele, né? Do jogador dele, né? Que ele que paga. Então, acho que teria que ter uma habilidade que eles não mostraram até agora para que o Dudu continuasse. Mas, de repente, se não tiver mais condição mesmo, aí o Dudu que procure o seu caminho. É claro que não é simples assim, né? Como muita gente pensa. Tem uma multa, tem um contrato de 4 anos, tem um salário altíssimo. Tudo isso vai ter que ser conversado e não é, repito, não é uma coisa simples, viu, Tiagão? Ô, Alexandre Simões, ficou mesmo sem clima. Repito, a gente não sabe do que se passou. O Leonardo Jardim já afirmou. Tiveram outros acontecimentos internos que culminaram com esse afastamento do Dudu. Para quem não acompanhou o Cruzeiro em Uberlândia, o Dudu foi retirado da delegação, voltou a Belo Horizonte, não participou, não ficou sequer no banco de reservas neste jogo. E aí vem essa imagem do Pedro Lourenço, tudo isso que acontece também nos bastidores do clube. Tem clima pro Dudu ou melhor é buscar outro caminho em Simões? Ô Thiago, primeiro que assim, né, eu tenho muita dificuldade de ver que o Dudu tava jogando bem. Eu não vi o Dudu jogar bem no Cruzeiro. Antes de ir pro banco? Antes, principalmente com o Leonardo Jardim. Não vi o Dudu jogar bem. Aliás, o Cruzeiro tem uma temporada marcada até aquele jogo contra o São Paulo, que de repente pode até virar um marco da temporada, mas marcado pela mediocridade, pelo tamanho do investimento e pela falta de futebol apresentado. E o melhor jogador do time na era Diniz era o Mateuzinho, tá machucado, e o Dudu, não sei, acho que era mais um. Não consigo ver o Dudu apresentar, por exemplo, o que o Caio Jorge tem apresentado agora. Não vejo o Dudu, por exemplo, apresentar o que o Fagner, que a gente viu de recorte do Fagner, apresentar até agora. Bem lembrado, tá jogando muito o Fagner, Na verdade, Simões, o que o pessoal tem falado muito é que existia uma conversa que Dudu, Gabigol e Matheus Pereira não deveriam jogar junto mais. E tá, né? Certo, acho que tá provado. Desses três, quem tava jogando mais? Não, quem joga mais é o Matheus Pereira. Não, quem tava jogando mais? Quem tava jogando mais? Ninguém. O Matheus Pereira não tava jogando. Tava jogando mais. Não sei se ele tava jogando mais que o Gabigol, mas também tava jogando mais na mediocridade. O Matheus Pereira não tava jogando, principalmente com o Leonardo Jardim, por causa da questão do nascimento do filho dele, e a gente teve amistosos, né? Praticamente. Porque do Campeonato Brasileiro mesmo foram 2 jogos só com esse time, sendo que um comprometido pela expulsão do Jonathan Jesus contra o Internacional, né? Então, quer dizer, o Dudu se destacava na mediocridade? Não sei, eu não tenho eu puxo na memória aqui os jogos do Cruzeiro e não consigo ver o Dudu jogando, por exemplo, o que o Caio Jorge joga, o que o Fagner joga, o que o Lucas Silva tem jogado, o que o Lucas Romero tem jogado, agora, nesse novo momento do Cruzeiro, a partir dessa partida contra o São Paulo. Então, não vejo. Entre Dudu, Gabigol e Matheus Pereira, tem que jogar um, é essa a ideia do Jardim, tem que ser o Matheus Pereira. É muito mais importante para o time, e eu acho até que teve um entendimento muito maior do que o treinador quer, do que os outros 3. A gente tem visto o Matheus Pereira completamente diferente do que ele era e tentando se entregar, tentando participar. É que a gente começa a pegar as histórias e a gente vê o tanto... E aí é um erro de formação, cara. O jogador de futebol no Brasil é muito mimado. E eu acho que o Dudu é isso. Ele vinha pro Cruzeiro no meio do ano, depois não vem mais, aí tem uma pressão, aí é o empresário, é não sei o quê, aí vem, aí chega, sabe? Eu acho que, na minha visão, com toda sinceridade, mas com toda sinceridade, por tudo que foi criado, é uma pena, mas, de toda forma, não vejo mais ambiente e clima pro Dudu continuar no Cruzeiro. Até porque o Wanderson já passou à frente dele, o Christian já passou à frente dele. Tem mais bola do que ele? Claro que não. Mas para o que o time do Jardim exige, eles são muito mais úteis do que o Dudu, e isso é o futebol atual. Meio-dia.